Consistência. Falamos muito sobre consistência. Quando nós vamos fazer um bolo, quando você vai fazer um pão, quem gosta de culinária sempre fala que a massa precisa estar consistente. Quando nós falamos sobre obra, também o preparo ali do cimento precisa estar consistente. O alicerce precisa estar consistente. E consistência é algo que permeia a nossa vida em vários aspectos. Quando nós falamos de mudança de hábitos, quando nós falamos de desenvolvimento, quando nós falamos de seguir para uma vida diferente daquela que nós temos hoje, isso também passa pela consistência. E a consistência, ela beira ali também a coerência em muitos aspectos. E nós vamos falar um pouco sobre consistência. Por que que ela é importante? Por que que ter consistência em alguma coisa, de fato, nos faz caminhar para outros níveis na vida? E como que a gente consegue lidar? Porque não é fácil ser consistente. Em um mundo que está a todo momento tentando tomar a nossa atenção e tirar a nossa mente do foco daquilo que de fato é relevante, é cada vez mais difícil manter a consistência. Hoje, vamos falar sobre esse tema. Tudo bom, Emerson? Tudo bom, Anderson? Tema que tem várias vertentes, né? Eu espero que a gente consiga abordar pelo menos duas vertentes desse tema consistente. E quando você exemplificou aí, essa palavra é utilizada em vários ambientes, dependendo do contexto, né? Você está falando de massa de pão, ou seja lá do que for de bolo, você precisa de uma determinada consistência para você atingir o melhor resultado para aquela massa, para aquele bolo, né? E aí a gente pode fazer já o link direto com a consistência que nós queremos trazer aqui, que é aquela consistência que vai te levar para um desempenho, para um desenvolvimento maior. Se você não tiver a consistência adequada, assim como a massa pode solar e trazer um bolo ou um pão ruim, se você não tiver a consistência adequada, você vai ter resultados também ruins se você não tiver a consistência adequada. É isso aí. Então, o significado de consistência nós podemos traduzir aqui como firmeza, estabilidade, algo que não muda. É mais ou menos assim que está no dicionário. Agora, Uhum. todo momento nós somos influenciados. E a forma como nós somos influenciados afeta diretamente o nosso comportamento. E aquilo que afeta o nosso comportamento afeta a nossa consistência. Por isso que é importante, nós temos sempre um modo de responder a determinado tipo de estímulo. Então, eu sou alguém muito ou pouco influenciável. Eu estou seguindo uma tendência, seguindo uma onda. De repente, eu vejo uma outra onda que me parece mais, vamos dizer assim, interessante. Então, eu saio daquela rota e vou para a rota seguinte. Aí eu estou olhando para alguém que faz ali atividade física e o cara tem ali uns exercícios de calistenia e tal. Beleza, eu sigo aquele modelo porque eu acho que é bacana e interessante. Daqui a pouco tem um outro que tem um outro modo de fazer e eu passo para aquele modo e eu vou sempre pulando de galho em galho. Aí é que está o problema. A forma como você é influenciado é que vai afetar diretamente o modo como você vai ter ou não consistência diante dos seus desafios, né, daquilo que se impõe para a sua vida. As atitudes consistentes, por outro lado, elas ajudam o nosso cérebro a diminuir dúvida. Vocês já ouviram nós falarmos aqui várias vezes, e isso é científico, de que o nosso cérebro ele quer sempre poupar esforço. Quando você é consistente, ou seja, para cada estímulo que você recebe, você entrega sempre uma mesma resposta, significa que fica mais fácil para o seu cérebro entender que, opa, diante dessa situação, eu já sei qual que é o caminho que eu devo seguir. Quando a gente fala sobre hábito aqui, e eu digo que, pô, quando eu sento na mesa, eu automaticamente quero, dispara em mim um gatilho, e aí eu vou lá e executo uma determinada ação. Sei lá, eu sento na mesa, me dá vontade de comer, eu preciso comer alguma coisa, só porque eu sentei na mesa, só porque eu sentei à mesa. Então, nós, com o tempo, praticando isso, né, nós vamos dizendo para o nosso cérebro, ó, toda vez que eu fizer esse movimento, você executa determinada ação. Então, com o tempo,
eu vou diminuindo essas dúvidas para o meu cérebro e começo a trabalhar com mais assertividade. E aí, a assertividade aqui, ela pode ser para o bem ou pode ser para o mal, mas a assertividade para que o meu cérebro tenha cada vez menos dúvidas sobre aquilo que eu quero. E aí, isso vai acontecer com várias coisas na nossa vida. Eu usei aqui apenas um exemplo, né, Emerson, sobre como nós podemos ser consistentes para É. coisas boas, mas para coisas ruins também. E como podemos também ser inconsistentes a depender da forma como nós somos influenciados. Eu até anotei aqui, eu dei um nome para isso, Anderson. Eu coloquei aqui de consistência produtiva e consistência improdutiva. O que Perfeito. seria? Exatamente isso que você falou, né? Só tentar trazer aqui um pouco mais de exemplos. A consistência improdutiva. Tudo aquilo que não faz você estar mais perto do seu objetivo, do seu alvo, daquilo que você sonha em realizar. Então, um exemplo de uma consistência improdutiva, você é consistente, mas é uma consistência improdutiva. É aqueles velhos 10 minutinhos a mais na cama de manhã. O relógio despertou, primeiro dia você vai lá, começou um trabalho, começou a ir para a faculdade, para a escola, alguma coisa assim, você colocou seu relógio para despertar às 5 horas da manhã. Ele desperta, você aperta a soneca mais 10 minutinhos. Amanhã, mais 10 minutinhos. E isso, com o tempo, vai se tornando uma consistência. Você é consistente, mas é consistente naquilo que é improdutivo. Você está assistindo uma série, você colocou que você assistiu só uma série, depois ali no final do expediente, depois você ia estudar. Só que terminou o primeiro episódio da série, você gostou tanto, não, vou assistir só mais um. Esse só mais um hoje, só mais um amanhã, também é uma consistência improdutiva. Aquele velho chocolate, só um chocolatinho hoje, só mais um pedaço, uma consistência improdutiva. Só um dia sem ir para academia, não, estou cansado, malhei muito, hoje é sexta-feira, eu mereço uma sexta de descanso. É uma consistência improdutiva, principalmente porque um dia hoje pode se tornar 2 amanhã, uma semana, um mês, e quando você vê, você já não está mais indo para academia, você já está acordando sempre 10, 15, 20 minutos mais tarde, você não está assistindo mais um episódio, você está assistindo 3, 4, você não está comendo mais um chocolate uma vez por semana, você está comendo chocolate todos os dias, você deixa de ler uma página de um livro só, só não li hoje, aí esse só não ler hoje se torna 2, 3 dias, na vida espiritual, poxa, só deixei de orar um dia, aí amanhã você não ora novamente, você não se inspira, você não tem aquele seu momento com Deus ali, seu momento de meditação, e esse um dia se torna uma semana, se tornam meses. Então, isso, Anderson, eu coloquei aqui como consistência improdutiva. Você pode ser consistente, só que essa sua consistência pode não estar te levando ao seu sonho. E o contrário também, que é a consistência produtiva. Você pega tudo isso que eu dei de exemplo e você faz exatamente o contrário. O relógio despertou, você vai lá e pula da cama. Despertou amanhã, você pula da cama. E aí você vai gerando uma consistência produtiva. Você viu um chocolate ali que você quis comer depois do almoço? Só por hoje eu não vou comer. Amanhã, só por hoje eu não vou comer. Depois de amanhã, e aí você junta isso a dias, semanas, meses, e você começa a ter uma consistência produtiva. Você tem que ir para a academia, só hoje eu vou para a academia. Veio amanhã, só hoje, só hoje. E assim você vai juntando os dias, juntando o tempo, e você vai tendo uma consistência produtiva. Esse é o termo aqui que eu acabo de cunhar. Eu acho que é bem didático para que você possa aprender. É E isso essa aí. consistência produtiva, ela não pode também ser de uma única vez. Mais vale você estudar, ler, se exercitar 20 minutos por dia, todos os dias, do que você juntar tudo isso. Não, vou fazer 30 horas aqui, vou ser workaholic, vou trabalhar, vou estudar, vou fazer o que eu tenho que fazer em 30 horas. Isso também não é produtivo. A gente sabe que consistência é muito mais importante do que você juntar e fazer tudo num dia só. Além de você se estafar, não conseguir, isso não vai gerar o resultado que você busca para os seus objetivos. E aí eu faço um alerta aqui, porque nós temos naturalmente essa tendência. As pessoas têm a tendência de se comportarem de uma maneira que corresponda sempre às suas decisões em situações passadas. Por quê? Porque isso mantém a coerência. E pessoas da sociedade não gostam de conviver, não vê com bons olhos
pessoas que são imprevisíveis, que elas tomam uma decisão no momento para uma situação e depois elas tomam uma situação diferente. Então, automaticamente, nós queremos manter essa consistência, ou seja, para uma mesma situação, eu tomo a mesma decisão, o mesmo tipo de decisão. Por quê? Se eu não faço isso, eu não sou visto com bons olhos e, consequentemente, eu tenho menos chance de ser apreciado pelos outros, de me conectar com outras pessoas e, consequentemente, menos chance de prosperar na vida. E aí tem um ponto, né? A consistência comportamental. Ela, basicamente, ela vai consistir aí na forma que a gente adota o nosso padrão de tomada de decisão para que o nosso cérebro ele gaste cada vez menos energia. As pessoas não gostam de ser conhecidas como ou mentiroso, ou, pô, você disse uma coisa, tá fazendo outra, ou, pô, não consigo, para cada coisa que a gente define aqui, você toma uma decisão diferente. Então, eu gosto de zelar pela minha reputação. E esse zelar pela reputação, ele acaba sempre nos condicionando a uma decisão que eu posso mudar de opinião. Faz parte do jogo. Eu posso chegar num determinado momento e entender que, vamos lá, esse tipo de atividade que eu estou fazendo, física, não está me trazendo resultado. Eu estou fazendo isso por um determinado tempo, estou fazendo por 3, 4, 5, 6 meses e, de fato, né, de maneira comprovada, eu não estou conseguindo encontrar resultado nisso. Beleza, então significa que não está funcionando para mim. Eu posso procurar uma outra forma, outro modelo. O que eu não posso é estar mudando de decisão a cada semana. O que eu não posso é estar mudando de decisão a cada momento, porque isso não vai fazer com que eu me desenvolva. Isso não vai fazer com que eu cresça. Isso não vai fazer com que eu mude o status quo. E aí o Emerson falou um negócio que é interessante, que é o só por hoje eu vou fazer. A atividade física. Vou fazer academia só por hoje. O trabalho, aquela planilha, porra, eu vou fazer isso só por hoje. Tem uma coisa que é interessante, eu estava discutindo com um colaborador, Emerson, e estava difícil porque eu não conseguia mensurar o nível de produtividade dele. E eu disse, pô, a gente precisa encontrar aqui uma forma de você, tanto você quanto eu, conseguir avaliar se você está sendo ou não produtivo, porque eu acredito que não, você está dizendo que sim. E aí nós criamos um KPI, e esse KPI, que é um índice que mede a performance, e ele pode medir a performance, gente, KPI é uma sigla internacional, e ela pode medir a performance para qualquer tipo de coisa que você queira, para o seu desenvolvimento nos estudos, na atividade física, financeira, relacionamento, tudo. E serve também para você usar com a tua equipe, com o seu time, se você tem aí, se você, equipe ou time. E nós criamos ali atribuições, e dentre dessas atribuições, nós criamos ali um índice que avalia, e a depender da resposta que ele dá para cada dia, diariamente ele precisa preencher isso, ele vai definir ali uma cor. Verde, ok, eu cumpri, vermelho, eu não cumpri. Ao final de 31 dias, nós vamos visualmente poder, de uma forma muito fácil e simples, saber se ele está sendo ou não consistente naquelas atividades. E aí, consequentemente, se ele foi produtivo ou não naquele mês. Nós vamos poder medir, e aí as pessoas acreditam que não é possível medir isso, né? Pô, mas como é que eu consigo medir se eu estou sendo produtivo ou não com as tarefas que eu executo no dia a dia? Porra, tá aí uma forma muito simples e eficaz de você conseguir monitorar a sua consistência. A mesma coisa você vai conseguir fazer para estudo, para tudo é possível medir. E você só consegue avaliar se está sendo consistente ou não a partir do momento que você mede isso, a partir do momento que você faz uma aferição de tudo aquilo que você tem realizado. E aí olha para aquela curva e você vai perceber, eu estou ou não sendo consistente. A tal ponto de você saber em que momento você não foi e a tua curva começou de produtividade, ela começou a cair para que você possa agir ali imediatamente e corrigir essa curva. Se você não estiver medindo, se você não estiver avaliando isso, vai ficar muito, mas muito difícil de você manter essa consistência, porque está todo o universo inteiro e as pessoas do mundo inteiro, a todo momento, tentando roubar a sua atenção. Se você não conseguir focar e direcionar, a consistência ela não vai conseguir se manter para aquilo que você quer.
Você falou aí de medir. Eu até costumo dizer que tudo que você consegue medir, você pode melhorar. Uma vez que você tem os indicadores de performance, você consegue melhorar uma vez que você está medindo. E medir o que você está fazendo, seja no esporte, seja no desempenho profissional, intelectual, medir chega a ser mais importante do que o resultado em si. Porque a consistência vem justamente de você auferir o seu desempenho, aquilo que você está fazendo. A constância ela está mais ligada com a medição dos seus resultados diários do que com o resultado em si. O resultado é a consequência da constância. O resultado não é uma consequência do desejo. Ah, eu desejo ler um livro por mês, um livro por semana. Eu desejo ganhar mais. Eu desejo ter um corpo melhor, desejo correr uma maratona. O desejo é apenas o início, é apenas o que te impulsiona a fazer alguma coisa, não continuar fazendo. O que vai te impulsionar a continuar fazendo é você ter um compromisso com os seus indicadores de performance. Por quê? Porque se você vai para a academia no primeiro dia, você não vai ver resultado. Você vai no segundo dia, você não vai ver resultado. Depois de uma semana, você vai estar todo dolorido e não vai ver resultado. Vai passar um mês, você ainda não vai ver resultado. Talvez você comece a ver algum resultado lá pelo segundo, terceiro, quarto mês. Aí você percebe o resultado. Aí vem a importância de você ter os seus indicadores para que você cumpra o que você tem que cumprir, para que o resultado, depois de 3, 4 meses, comece a aparecer. O Anderson falou também da importância, e isso se aplica em várias situações da vida. Eu vou até contar uma história minha aqui, que é não mudar tão logo você não veja resultado imediato no primeiro dia, na primeira semana ou no primeiro mês. E é muito comum, o ser humano, ele é muito imediatista, né? É um outro tema que a gente vai trabalhar um outro dia, em outra aula. Então, essa questão de ser imediatista, se você começa hoje e não tem um resultado amanhã, a tendência é que você queira uma nova forma de fazer aquilo. Só que toda vez que você procura uma nova forma de fazer algo, você gasta muita energia e se você não é consistente, não der tempo para amadurecer, você não vai conseguir se aprimorar naquela técnica para poder evoluir e se desenvolver. O exemplo que o Anderson deu aí também dos exercícios físicos. Se você começa um exercício hoje e daqui uma semana não tem resultado e muda o exercício, você não deu tempo para que o seu corpo possa acostumar e se desenvolver naquilo. Você precisa provavelmente de mais do que uma semana. Nos negócios, e aí vem uma historinha também, Anderson, de um parente meu, que a cada mês ele começa um novo negócio. A cada mês ele ouve uma história de algo que é muito bom e ele começa um novo negócio. E ele não se torna consistente em negócio nenhum. E detalhe, ele acaba de completar 55 anos a semana passada, melhor, essa semana, e até agora ele não conseguiu ser consistente em um único negócio. Ele fica mudando de galho em galho para encontrar o negócio milagroso e não é consistente um único negócio até que aquele negócio dê certo. Cara, e eu vou te falar que eu tenho um problema com imediatismo, é, mas eu vou te falar que ele hoje é bem mais tranquilo do que já foi. E eu vou te falar que todos os resultados que foram possíveis de realizar até aqui, eles só foram possíveis por causa da consistência. Quando você dá a chance da consistência trabalhar por você, você só precisa realizar, como o Emerson colocou no início, hoje. Faça hoje. Uhum. Não preocupa com amanhã. Não preocupa com, pô, mas amanhã tem algo que é muito difícil. Tem algo que eu não fiz ainda, tem algo que é muito complicado e eu tô com medo de não conseguir. Não preocupa com amanhã. Ou ficar pensando no fracasso do passado. Ah, mas eu já tentei fazer e não consegui, não dei conta, sabe? Então, procura olhar só para o agora e fazer isso nesse momento. É assim que vai dar certo, é assim que vai funcionar. E por mais que você não consiga perceber qualquer tipo de resultado, tenha certeza que lá na frente tudo vai fazer sentido. Tudo, absolutamente tudo vai fazer sentido. Tem uma coisa que é interessante, inclusive com seus objetivos, né? Eu tenho as metas para o ano, as metas pessoais, e eu estava olhando e algumas delas não serão possíveis de realizar esse ano. Por quê?
porque eu acabei focando mais em algumas coisas. Consequentemente, eu tive que fazer escolhas e deixei algumas outras que não foram possíveis esse ano. E aí eu estava olhando para isso, cara, e hoje de manhã tem 6 pontos, né, seis short tags que eu defini ali, e que, Uhum. porra, já que essas aqui não serão possíveis esse ano, eu vou pelo menos, dentre as ações que eu precisava realizar para o cumprimento dessas metas, eu escolhi 6 para me dar pelo menos a sensação ou vamos dizer assim, eu olhar e enxergar algum resultado nessas que eu não vou cumprir, mas pelo menos eu vou ter avançado alguns passos nesses objetivos que eu já começo a trabalhar para o próximo ano. Então eu escrevi isso, coloquei num local ali visível, para que todos os Uhum. dias eu olhe, porque eu confesso, eu fiquei tão focado em algumas coisas que eu acabei deixando isso um pouco de lado. E acontece, é normal, você vai passar por isso aí, faz parte do jogo. Só que, para não dizer que, porra, eu negligenciei completamente isso aqui, eu anotei ali 6 pontos que são importantes e que tenho certeza que lá no final desse ano vão me dar a sensação de que esses objetivos, parte deles, se eu não conseguir cumprir, mas me fez avançar ali para uma sensação de realização. E o que que eu vou fazer? Eu vou procurar ser consistente nesses últimos 45 dias do ano para que eu tenha essa percepção. Então, todos os dias, por isso que eles estão no local visível, para que todos os dias eu olhe para aquilo e consiga ter consistência nisso até o fim do ano. Então, faça por hoje e só por hoje e faça todos os dias. Não preocupa com o que passou e não se preocupa com o tamanho das coisas que você tem para realizar adiante. Você tocou num ponto aí, Anderson, bem interessante. A gente planeja e cria expectativa de ser consistente e começar algo novo sempre atrelado a um calendário, né? A um cronos. Então, as pessoas que estão nos assistindo podem estar pensando, poxa, a gente já está em novembro, já está no final do ano, eu não vou mais ser consistente na academia, eu não vou mais ser consistente na leitura, eu não vou mais ser consistente em fazer determinada coisa, porque quando for em janeiro eu começo a ser consistente. Mas isso é uma ilusão, né? Se você não começa agora, não espere para o ano que vem. No ano que vem você até pode começar, mas será que você vai continuar? A ideia é, e o que o Anderson acabou de falar, elenquei alguns objetivos e eu vou começar agora, nos próximos 45 dias, e serei consistente. Alguém tem dúvida de que se o Anderson for consistente nos próximos 45 dias, quando for 1º de janeiro, o suposto calendário zerando, iniciando, ele não vai continuar consistente nos mesmos pontos que ele já estabeleceu agora? E é essa a ideia. Não espere para ser consistente amanhã, a semana que vem. Comece agora. Naquilo que está no seu controle, comece agora. Não deixa para amanhã. E tem um outro ponto também, antes que eu quero levantar aqui, no que tange a consistência, para as pessoas que já estão há mais tempo sendo consistente em um dos seus hábitos e uma das suas tarefas, tem um ponto na consistência que parece que a gente não evolui mais, né? Você está ali na corrida, eu vi que você postou recentemente que voltou a correr. Aí chega um ponto que você está ali nos 10 quilômetros e por mais que você tente, você não consegue evoluir drasticamente para os 15 ou para os 20, e aí é o que a gente chama de efeito platô, ou, se preferir, efeito mudança de marcha. Quando você tem os carros mais antigos, né, hoje praticamente todos são automáticos, mas a gente que dirigiu aqueles carros manuais, quando você precisa iniciar a velocidade, você coloca numa marcha de força, que é a primeira. Então o carro faz muita força, tem muita rotação para ele começar a ter movimento. Quando você já atingiu uma certa velocidade, você tira da primeira e coloca na segunda, que é uma marcha de velocidade, depois para a terceira, depois quarta e assim sucessivamente. No momento em que você passa da primeira para a segunda, enquanto você tira da primeira para a segunda, ele vai passar por um estágio que a gente chama de ponto morto ou neutro. Ou seja, naquele momento em que você está passando de uma marcha para outra, o carro ele não vai ganhar velocidade. Ele vai no embalo, mas até que você engate a segunda ou a terceira para ele novamente começar a ganhar velocidade. Assim acontece na consistência. Se você está consistente, vai chegar um momento nesse platô, nesse ponto neutro, que você vai perceber que você não vai ganhar velocidade. E é nesse platô que muitas pessoas desistem de ser consistente, porque elas pensam, poxa, eu não estou evoluindo, eu não estou conseguindo avançar.
É o contrário, é nesse momento que você tem que estar ainda mais focado em manter a sua consistência. Porque logo após você passa desse efeito platô, você passa desse ponto neutro, você vai ganhar ainda mais velocidade. E aí, cada pessoa tem o seu tempo. Tem pessoas que vai passar por esse platô, por esse ponto neutro, por uma semana, por duas, por um mês, por 2 meses. Não dá para te dizer, mas o importante é que precisa continuar consistente para ir para o próximo nível. E quando você chegar nesse próximo nível, você vai perceber que você vai acelerar ainda mais nos seus resultados. Vai chegar depois um outro efeito platô que é diferente desse primeiro, você já vai estar em uma outra velocidade, e a mesma coisa, continua, porque você vai para um terceiro, para um quarto nível e assim sucessivamente. Concorda, Anderson? Eu concordo. Usando aqui outro exemplo meu, com relação ao que você comentou aí da corrida, pô, eu sempre gostei de correr, prefiro a corrida do que a academia. E isso acabou Uhum. arrombando o meu joelho, né? Literalmente, eu inclusive fiz uma ressonância semana passada, semana eu tô voltando no ortopedista para levar. Mas o que Uhum. acontece? A corrida, ela acabou judiando do joelho e eu parei. Corrida é igual qualquer outra coisa que você deixa de fazer para você voltar a fazer, leva mais tempo para você retomar o ritmo. E eu vou falar para você que o ritmo que eu voltei a correr hoje, eu não corria já há mais de 2 anos. No começo da pandemia, quando estava ali tudo parado, você não tinha muito o que fazer, então eu comecei a correr com mais frequência e isso acabou elevando o meu nível de corrida. Porém, depois, isso foi ficando de lado, foi ficando para trás e eu fui diminuindo o meu ritmo, a tal ponto de que estava difícil correr 500 metros, estava difícil correr 1 quilômetro. E quando eu bati ali os 2 quilômetros, estava praticamente impossível passar disso, praticamente impossível. Então não adiantava, eu tentava correr o circuito num sentido contrário, eu tentava ir num horário diferente, de manhã, às vezes à tarde, e não passava, não conseguia. Com o tempo mais seco, o tempo mais úmido, e não ia. Até que eu comecei a mudar, fazer um ritual antes, para poder melhorar a minha performance. E esse ritual passa por um pré-treino, esse ritual passa por uma meditação específica para isso, esse ritual passa por algumas coisas focadas nesse desenvolvimento para romper essa barreira, para quebrar esse ciclo. Até que eu consegui vencer os dois, foi para os três, e é interessante, porque é aquele ditado, onde passa um boi, passa uma boiada, depois que você arrebenta a porteira, vai tudo para dentro, e aí nesse momento foi para três, de três para quatro foi mais simples, para cinco, para seis, pô, e a semana eu bati 8 pontos alguma coisa, há mais de 2 anos que eu não conseguia fazer isso, é muito tempo. E eu vou te falar que era terreno com ladeira. No final teve ali uma elevação de 68 metros, o que é bastante, é uma elevação bem considerada. Se eu for para um modo plano de terreno, então eu posso afirmar aqui que certamente eu passaria aí dos 10 quilômetros, bateria ali os 12 com alguma tranquilidade. Então, esse ponto de platô que o Emerson comentou, você, para passar dele, é preciso que você mude aquilo que você está fazendo. É preciso que você mantenha a consistência, mas em determinados momentos, é igual você ir na academia, você estressa o músculo em um determinado ponto com aquele peso. Para você estressar no outro nível e mudar o teu físico, você precisa ir para um outro nível de peso. Você precisa para um outro nível de dificuldade naquela atividade. É a mesma coisa em qualquer negócio da vida. Se você trabalha com venda, para você ir para um outro patamar de venda, você vai ter que mudar a sua mentalidade. Você vai ter que se preparar para ir para esse outro nível. Então, não basta apenas a consistência naquele nível. Ela te ajuda a manter você naquele foco e naquela linha. Mas para ir para um outro patamar, você precisa começar a elevar o seu nível de consistência. E é mais ou menos isso que eu fiz. E eu acredito que esse exemplo aqui da corrida serve para te ajudar aí a entender como é que você avança para níveis cada vez maiores e que você considera hoje mais difíceis e até impossíveis, dependendo do que você pretende na vida. Mas todos eles são transponíveis a partir do momento que você se prepare para vencê-los. Acho que é isso. Tá mudo, Emerson, tá mudo.
Perfeito, Anderson. Eu acho que com isso a gente conseguiu dar aí um aparato geral, né, sobre a consistência. Na minha parte, tem algumas coisas para falar, mas é mais profundo, a gente deixa para um outro momento. O importante é que você lembre, consistência vai te levar a um outro nível. Porém, não vai te levar no primeiro, no segundo dia. Você precisa ter isso em mente. Talvez você vá ter que fazer isso nos próximos 12 meses, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. Não espere grandes resultados rápidos, mas espere grandes resultados com o passar do tempo sendo consistente. Acho que se você fizer uma reflexão em tudo que nós falamos aqui hoje e refletir sobre isso, a partir do momento que você fizer isso com alguma, né, alguma sinceridade com você mesmo, tenho certeza que você vai colocar aí uma outra visão sobre a forma como você tem lidado com o que você precisa, com aquilo que precisa de fato ser feito, tá bom? Um abraço para vocês, um abraço, Emerson, e até a próxima. Um abraço, gente. Até a próxima.